Graça e paz, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Ensino e Palestra. O meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Muito obrigado a você que está conosco, muito obrigado a você que está chegando agora, está conhecendo o canal. Nos dê um crédito, assista o vídeo até o final. Eu creio que você vai gostar, eu creio que vai ser bênção para você. Se você gostar, deixe já o seu joinha. Faça o seguinte, já deixe o seu joinha lá, já deixe o seu ok, já deixe o seu like, assista todo o vídeo. Se você não gostar no final, então tire o seu like. Mas se puder deixar o seu like, eu agradeço. Também se você quiser comentar, também é muito bem-vindo o seu comentário. Tudo isso nos ajuda a crescer aqui na plataforma do YouTube. Muito obrigado a você que está conosco, muito obrigado a você que já faz parte da nossa família Ensino e Palestra. Para você que está chegando agora, o canal está disposto a transmitir a cada semana. Toda quarta-feira tem vídeo novo no canal. A cada semana nós colocamos aqui uma lição da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos estudando neste trimestre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então, você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, diga o que você achou do trimestre. Esta é a pergunta, o que você achou do trimestre? O que você que está acompanhando o nosso trimestre achou do estudo sobre o Espírito Santo, do estudo sobre o pentecostalismo? Na sua opinião, o que faltou? O que poderia ser abordado pela nossa revista? Ou como você adequaria melhor o tema? Enfim, deixe seu comentário aí, é muito importante para nós termos esse feedback do nosso trabalho. Então, vamos juntos? Vamos a mais um vídeo, vamos encerrar hoje o trimestre. Encerramos hoje o nosso primeiro trimestre e já estamos motivados para começar o segundo trimestre na semana que vem. E vamos continuar falando sobre o Espírito Santo. O tema proposto pela CPAD para o segundo trimestre de 2021 ainda trabalha na pessoa do Espírito Santo. Vamos estudar sobre os dons espirituais e ministeriais. Vai ser um bom tema, vai ser um bom estudo e com certeza nós estaremos aqui com você a cada semana, toda quarta-feira com um vídeo novo tratando desse tema. Mas antes disso, vamos encerrar o primeiro trimestre, vamos continuar falando sobre o verdadeiro pentecostalismo. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares e eu vou comentar a partir de agora a nossa revista. Vou comentar a partir de agora a lição número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Vamos juntos? Vamos então percorrer mais uma revista, mais uma lição, mais um trabalho. Vamos encerrar hoje o nosso primeiro trimestre. Nosso texto áureo, a nossa verdade prática, a nossa leitura bíblica em classe, tudo isso aí você já conhece, você que tem a revista já pode fazer leitura dessas particularidades e nós vamos juntos ler aqui, na verdade não vou ler, eu vou deixar para você a referência da nossa leitura bíblica em classe. Ela está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículos 6 ao 11. Atos dos Apóstolos, ou, segundo alguns estudiosos, Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, 1, versículo 6 ao 11. Leia este trecho, é muito importante porque ele vai dar o norte para a lição que nós estaremos estudando a partir de agora. Nosso primeiro tópico, breve o Senhor virá. Ele está dividido em 3 subtópicos: a vinda de Cristo, uma promessa de Jesus, o dia se aproxima. Nós vamos falar hoje sobre escatologia. E agora eu vou pedir licença aos nossos irmãos tradicionais, aos nossos irmãos reformados, aos nossos irmãos batistas, aos nossos irmãos adventistas. Temos irmãos de todas essas linhas teológicas aqui no nosso canal e é um orgulho muito grande para nós ter vocês aqui conosco. Mas nós vamos falar hoje sobre a doutrina escatológica segundo o pentecostalismo, segundo a Assembleia de Deus. Eu sou assembleiano e nós vamos então trabalhar com os tópicos e subtópicos propostos pela nossa revista, com ênfase na teologia pentecostal, que difere um pouco de nossos irmãos de outras denominações. Lembrando que quando Cristo voltar aqui,
quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar a esta terra, Ele vai levar uma igreja. E nesta igreja nós teremos pessoas sinceras, pessoas que serviram a Deus, pessoas que anseiam a volta de Cristo, de todas as denominações. E digo mais, de várias religiões também. Tenho absoluta certeza disso, que quando o Senhor Jesus voltar à terra, Ele vai levar a igreja, e esta igreja é formada por pessoas de várias vertentes. Mas hoje nós vamos trabalhar na vertente pentecostal, ok? Como nós, pentecostais, entendemos a volta de Cristo? Nós podemos dividir esta volta de Cristo em 8 fases. Claro, dependendo da colocação, dependendo da argumentação, nós teremos algumas fases a mais, outras fases a menos, mas eu dividi aqui em 8 fases e nós vamos trabalhar elas com você. Não vamos nos aprofundar, não vai ser um estudo aprofundado sobre escatologia. Este não é o propósito da lição de hoje. Ele fala sim sobre escatologia, fala sim sobre a volta de Cristo, fala sobre essa esperança que nós nutrimos em nosso coração, mas não vai ser um estudo exaustivo. Nós vamos colocar aqui alguns pontos sobre a volta de Cristo. Na primeira fase, nós teremos o arrebatamento secreto, lembrando que nós estamos estudando aqui segundo a perspectiva teológica pentecostal. Outras vertentes, elas entendem a volta de Cristo como outras particularidades, com outros eventos, alguns acontecimentos que nós pontuamos, irmãos de outras denominações discordam, enfim, nós temos plena liberdade de pensamento, graças a Deus por isso. Temos várias vertentes teológicas, mas de novo e pela última vez, estamos falando sobre a teologia assembleiana. Assembleia de Deus da Missão, entenda-se Daniel Berg e Gunnar Wingren. Primeira fase, arrebatamento secreto. Somente os salvos ouvirão o toque da trombeta. Os mortos salvos em Cristo voltarão a viver e receberão uma metamorfose. Esta metamorfose nós não sabemos como acontecerá, porque será obra e ação do Espírito Santo. Ela será patrocinada pelo Espírito Santo. Para então esses mortos, agora vivificados, agora ressurretos, subirem ao céu. Os mortos não salvos continuarão mortos, não ressuscitarão. Os vivos, salvos, receberão um corpo glorificado e subirão às nuvens do céu. O Espírito Santo encaminha a igreja a Cristo, que recebe uma noiva, a sua noiva, lá nos céus. A sua noiva será composta pelos salvos, tantos aqueles que antes estavam mortos, salvos em Cristo, e agora receberão o seu corpo perfeito, para depois este corpo ser glorificado e ir até Cristo nas nuvens. Depois nós, se estivermos vivos nessa ocasião, salvos, se tivermos guardado a promessa, nós também subiremos em seguida para também estar com Cristo nas nuvens dos céus. As referências bíblicas para essa primeira fase está em Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, João, capítulo 14, versículo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Segunda fase, na terra, o início da tribulação. Nós, assembleanos raiz, digamos assim, cremos que nós subiremos, a igreja subirá antes da tribulação. E essa tribulação, ela será composta de 7 anos literais. A primeira fase, a tribulação, cerca de 3 anos e meio, e a segunda fase, a grande tribulação, cerca de 3 anos e meio. Referências bíblicas, Mateus capítulo 24, versículo 21.
Depois nós temos a terceira fase. No céu, o tribunal de Cristo. No céu também, as bodas do Cordeiro. As referências bíblicas, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Depois nós temos a quarta fase. Cristo volta em glória, visível para toda a humanidade. A igreja voltará com Cristo nas nuvens. Cristo volta com a igreja, agora sua esposa. Não mais sua noiva, agora sua esposa. Porque ali no céu houve as bodas do Cordeiro. Referências bíblicas? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Após nós teremos a quinta fase, o julgamento das nações. Cristo implanta o milênio e a partir de Jerusalém governa toda a humanidade por 1000 anos literais. Todos os povos e nações serão regidos por Cristo. Satanás é preso por 1000 anos literais. Referências bíblicas: Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 41, Apocalipse 1 e 7, Apocalipse 19, 11 ao 17. Sexta fase, os mortos que não foram salvos ressuscitam. Referências bíblicas: Apocalipse 20, versículo 5. O diabo é solto e reúne um exército para lutar contra Cristo. A batalha de Gog e Magog. Satanás é definitivamente vencido. Referências bíblicas: Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Julgamento dos ímpios, o grande trono branco. Referências bíblicas: Apocalipse 20, versículo 7. Nós chegamos agora na sétima fase. Céu e terra serão destruídos. Oitava fase, novo céu e nova terra. Então nós acomodamos aqui em 8 fases a volta de Cristo. Mas quem será arrebatado? Cristo voltará para buscar uma igreja dentro da igreja. O que é isso? Mesmo dentro de nossos templos, mesmo dentro de nossas igrejas, nós temos pessoas que serão salvas e outras não serão salvas. Não quer dizer que Deus já escolheu de antemão quem será salvo e quem será condenado. Não, nós assembleanos acreditamos que Deus ele dá o livre-arbítrio para que a pessoa, a qualquer momento da sua vida, escolha pela salvação ou pela desistência da salvação. E a qualquer momento da sua vida, nós poderemos perder essa salvação. Uma vez alcançada a salvação, uma vez ganha a salvação, uma vez conquistada a salvação, ela poderá ser abandonada a qualquer momento. Nós temos livre-arbítrio para decidir a qualquer minuto, a qualquer instante. Nós temos o controle, nós temos a livre escolha. Mas, dependendo da escolha de cada pessoa, existe a definição de como será o seu futuro. Então nós cremos que dentro da igreja, infelizmente, tem algumas pessoas que poderão não ser salvas. Então por isso que nós vemos que Cristo virá buscar uma igreja dentro da igreja. Somente os salvos de Cristo subirão no arrebatamento. Nós cremos em um arrebatamento secreto. Nós cremos no arrebatamento onde somente os salvos terão acesso a ele. Os estágios do arrebatamento. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. O Senhor descerá do céu com alarido e som de trombeta, audível apenas aos salvos. Porém, seus pés, os pés de Cristo, não tocarão a terra. Ele, Cristo, ficará nos ares, esperando pela igreja arrebatada. Os mortos em Cristo ressuscitam com corpos glorificados, independente do estado em que seus corpos se encontravam na sepultura, serão arrebatados aos céus. E mesmo aqueles que forem cremados, mesmo aqueles que morreram em acidentes tétricos, mesmo aqueles que morreram em eventos desastrosos, mesmo aqueles cujos corpos não foram encontrados ou cujos corpos não foram recompostos. Muitas pessoas, infelizmente, morrem em uma tragédia e por vezes seus corpos são dilacerados. É tétrico falar isso, mas é preciso. Mesmo esses terão seus corpos novamente
por ocasião da ressurreição, recompostos, reconstituídos, e esses corpos serão glorificados para então serem arrebatados aos céus. Os salvos, encaminhados pelo Espírito Santo, irão encontrar o Senhor Jesus nos ares. Os salvos viverão para sempre com Cristo. A transformação dos mortos. Muitos mortos morreram, como eu falei, em incêndios, no fundo do mar ou em outras catástrofes. Seus corpos serão ressuscitados e restaurados para após ganharem um corpo glorificado. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 21, diz assim: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Para ascendermos aos céus, temos que nos desfazer desse corpo que hoje nós conhecemos. Ele não poderá ser erguido às nuvens, pois guarda em si o pecado original. Teremos que ter um corpo diferente, transformado, glorificado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 ao 2. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, o nosso corpo, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação, que é a do céu. Paulo, ele acreditava na ressurreição. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 23. Ele diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Marta, ela também acreditava na ressurreição. Lá em João capítulo 11, versículo 24, ela diz assim: disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então nós falamos um pouco aqui sobre a escatologia. Não esgotamos o assunto, não é esse o objetivo do nosso trabalho, mas procuramos ser sintéticos para compreendermos as etapas da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Avançamos agora para o segundo ponto da revista, a necessidade de vigilância. 2 subtópicos nós encontramos aqui. Exortação à vigilância, e o segundo, os alarmes falsos. Está gostando do vídeo? Está bom? Então gostaria de pedir a você que comentasse, dissesse o que você está achando desse trimestre que falou, está encerrando hoje, por isso eu digo falou, sobre o verdadeiro pentecostalismo. Gostaria que você deixasse aí o seu comentário. Curta esse vídeo, passe ele adiante, inscreva-se no canal, e ao inscrever-se, coloque ali todas, para que você receba todas as notificações sobre os nossos vídeos. Vamos adiante então. Tópico 2, a importância da vigilância. Os discípulos e a vigilância. Cristo, por diversas vezes, não foi uma nem duas vezes, diversas vezes, ele exortou seus discípulos a estarem vigilantes, esperando a sua vinda. Usou dessas palavras e também através de parábolas para acentuar a necessidade da vigilância. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, o Senhor que deixou as suas coisas com seus servos, os servos que aguardam o Senhor quando voltar das bodas. Enfim, são várias citações de Cristo para fazer com que a vigilância fosse entendida pelos seus discípulos. O apóstolo Paulo, ele era um servo vigilante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Ele esperava Cristo ainda durante a sua vida. Paulo cria piamente que Cristo voltaria durante a sua vida. Só que ele não participou do arrebatamento. Mas nós veremos nosso irmão Paulo lá nos céus e conversaremos com ele. Olha só, o diabo também está vigilante.
O inimigo de nossas almas, ele é astuto e vigilante. Ele procura a quem possa tentar e desviar da verdade. Seu objetivo é embaraçar o cristão, para que este não participe do arrebatamento da igreja. Daí, o estar vigilante é primordial para todo aquele que ama a volta de Cristo. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas por que vigiar? Pela fragilidade humana. O inimigo aproveita-se dessa fragilidade, dessa fraqueza humana para tentar enganar a todos quanto puder. Pela necessidade da constante purificação espiritual, uma vez que somente os santos terão a oportunidade de subir por ocasião do arrebatamento da igreja. Nós devemos estar vigilantes, sempre vigilantes. E a Bíblia retrata, a palavra de Deus retrata a vinda do Senhor, e ela coloca algumas palavras que falam da vigilância. Por exemplo, o ladrão, a figura do ladrão. O que aprendemos com a figura do ladrão? A volta do Senhor será de forma inesperada, assim como o ladrão vem inesperadamente. Cristo volta para buscar a sua igreja de uma maneira inesperada, a qualquer momento. Por isso o cristão deve estar sempre vigilante para o retorno de Cristo. E a figura do ladrão é usada em várias passagens, lá em Mateus, 1 Tessalonicenses, em Apocalipse. Várias passagens usa-se o ladrão. Quer conferir? Mateus capítulo 24, versículos 43 e 44. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 2 ao 4. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Relâmpago. Uma outra figura de linguagem, aqui usando o fenômeno da natureza para falar sobre a volta de Cristo, lá em Mateus capítulo 24, versículo 27. Um relâmpago é um fenômeno repentino. E de forma parecida, repentinamente, acontecerá o súbito dia da volta do Filho do Homem, Jesus Cristo. Quando o Senhor retornar, ele virá de forma instantânea, como instantâneo é o relâmpago. Uma outra forma com que Cristo fala, com que a Bíblia fala, com que a palavra de Deus fala, o abrir e fechar de olhos, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Ali Paulo, ele nos ensina que no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, nós seremos transformados. Ou seja, imediatismo. O corruptível se reverterá se reverterá, se revestirá. A melhor palavra é revestirá. Se revestirá de incorruptibilidade. Ou seja, o corruptível, nosso corpo, ele se revestirá, será revestido de incorruptibilidade para nós encontrarmos com Cristo nas nuvens. Essa é a nossa ótica de pensamento. Chegamos ao nosso terceiro tópico, vivendo com fidelidade. Aqui nós temos 4 subtópicos. Nós temos a definição de fidelidade, nós temos a fidelidade de Deus, nós temos a fidelidade como virtude cristã e nós temos tempos e estações. Nosso terceiro e último tópico, conceito de fidelidade. Fiel. Quem é fiel? Aquele que respeita, aquele que é leal, aquele que não trai, aquele que é digno de confiança. Em hebraico, a palavra fiel é da mesma raiz da palavra confiar. Fidelidade é confiança. Fiel é aquela pessoa em quem se pode confiar. Deus, ele é fiel. A fidelidade é um atributo do caráter de Deus. Um atributo comunicável, ou seja, nós também podemos usufruir desse atributo. Nós também devemos ser fiéis. Nós também devemos ser pessoas dignas de confiança. Saber que Deus é fiel dá certeza de que poderemos sempre contar com Ele. A fidelidade de Deus não permite a separação do homem.
uma vez que Ele prometeu que estaria sempre conosco. Isso é fidelidade. Mateus capítulo 28, lá no versículo 20, vamos isolar a parte B, a segunda parte desse versículo, que diz assim: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A nossa escolha. O Espírito Santo nos convence. E esse convencimento é entendido por muitos de forma errônea. Nós já falamos sobre isso aqui, só mais uma pincelada. O Espírito Santo nos convence. Ele não nos obriga. Ele nos convence. Através da razão e também através da emoção. Uma conjunção de fatores. O Espírito Santo argumenta conosco, nos fazendo entender que fomos criados por Deus. E nada melhor, uma vez que fomos criados por Deus, do que estarmos junto de Deus. O Espírito Santo não cria um transe na pessoa, não robotiza a pessoa. Não. O Espírito Santo, ele argumenta, ele conversa, ele pondera, ele evangeliza. Como o Espírito Santo age? Age na compreensão, fazendo nós compreendermos o que é melhor para nós. Nós estamos na igreja porque o Espírito Santo nos ajudou a entender que ali é o nosso lugar, não porque ele nos obrigou, não, de maneira nenhuma. Não estamos na igreja forçados, alheios à nossa vontade, não, de maneira nenhuma. Estamos na igreja livres para estar na igreja e a qualquer momento, se desejar, sair dela. O Espírito Santo nos permite a escolha. E mais, ele respeita nossas decisões. Nós já falamos sobre isso. Isso chama-se livre-arbítrio. E a nossa escolha foi estar na igreja. Optamos por estar na igreja. Optamos por viver uma vida sadia. Optamos por ficar mais próximos de Deus. Optamos por ficar junto das pessoas que também escolheram ficar mais próximas de Deus. Nós fizemos essa escolha. A nossa escolha diz respeito à nossa consciência. No momento que fizemos nossas escolhas, devemos ter consciência de que essa escolha não pode ser superficial. Ela tem que ser radical. Ela tem que ser completa. Ela tem que ser fidedigna. Para encerrar, para concluir, quero falar sobre prestação de contas. Como estamos cuidando das coisas de Deus? Estamos realmente comprometidos com o Reino, baseado em tudo que nós estudamos nesse trimestre? Será que estamos vivendo do jeito que dá? Será que estamos nos destacando naquilo que ficamos propostos a fazer? Será que nós estamos nos destacando naquilo que fizemos dentro da igreja? Ou apenas estamos realizando o essencial? Nós falamos aqui sobre o Tribunal de Cristo, não vamos adentrar aqui nos pormenores, mas no Tribunal de Cristo, os salvos, e somente os salvos participarão desse tribunal, eles terão as suas obras julgadas, questionadas, verificadas. Não será um julgamento de exclusão, não será um julgamento onde a pessoa será condenada ou não. Não, todos que participarem do Tribunal de Cristo serão salvos, já estão salvos, a sua salvação já está garantida, mas terão suas obras provadas pelo fogo. Será que as nossas obras, as nossas atitudes, elas passam pelo crivo do fogo? E o fogo fala de purificação, fala de aceitação. Será que nós estamos fazendo o melhor para Deus? Será que nós estamos agindo da melhor maneira? Como está a nossa vida diante de Deus? Como estamos vivenciando a nossa vida diante de Deus? Espero que seja da melhor maneira possível, fazendo sempre o nosso melhor. Eu gosto muito de uma expressão que o pastor César Malafaia usa. Nós, quando fizermos alguma coisa para Deus, devemos fazer com excelência, dando o melhor. Dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, fazer o melhor. Deus espera simplesmente o melhor de você. Deus espera simplesmente o melhor de você. Dê o seu melhor na obra de Deus. Dê o seu melhor, porque Deus deu o seu melhor para você.
o seu maior presente que poderia dar para você, o seu único e precioso Filho para morrer por nós. Esse Filho amado que um dia voltará para nos buscar e nos levar para os céus, para ali também com Ele nós estarmos juntos, todos nós ali juntos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito obrigado a você que esteve conosco. Foi um grande privilégio ter contado com a sua participação, ter contado com a sua audiência, ter contado com você aqui no nosso canal no nosso primeiro trimestre. Muito obrigado a você que participou das aulas, para você que fez seu comentário, para você que ainda vai fazer o seu comentário, faça isso, por gentileza. Para você que se inscreveu no canal durante o trimestre, para você que ainda não se inscreveu, vai se inscrever agora. Muito obrigado a você. Toda honra, todo louvor e toda glória a Deus pelo nosso trabalho no primeiro trimestre de 2021 e avante ao segundo trimestre, continuando a falar sobre o Espírito Santo. Encontro marcado, na próxima semana, na próxima quarta-feira, aqui no canal Ensino e Palestra. Deus abençoe você maravilhosamente.